Olá, vamos falar sobre as fontes do direito internacional privado. Vou começar dando um conceito, uma leve introdução ao tema, usando a autora Maristela Basso, que em seu livro Curso de Direito Internacional enfatiza a relevância de reconhecer a natureza plural do termo fontes, sustentando que isso se deve à necessidade de assegurar uma regulamentação adequada das relações jurídicas que produzem múltiplos efeitos a múltiplos indivíduos em diversos países de forma simultânea. Essa abordagem atende à necessidade, às exigências de proteção dos interesses individuais e coletivos, bem como às complexidades da economia global, tradições e outros aspectos da vida prática. Ademais, é exposto que a mitigação do positivismo estrito do monopólio estatal normativa e a sua aplicação no direito internacional privado. Desse modo, Maristela estabelece a importância da aplicação de uma ordem jurídica aberta e flexível, buscando se adequar à mundialização presente no direito contemporâneo, com finalidade de promover a aplicação de múltiplas fontes do direito internacional privado. O autor Sandro Belandro ensina que a diversidade dos ordenamentos jurídicos e a multiplicidade das fontes normativas, sendo elas estatais ou não, que de forma mútua interagem em suas diversas linguagens e soluções. Além de que, de acordo com a doutrina majoritária, a classificação dessas fontes de direito internacional privado tem sido conceituada conforme os domínios da produção normativa. E, quanto à classificação do direito internacional privado, Del Olmo e Jaeger Jr. adotam a hierarquização das seguintes fontes, em ordem: lei, tratados, doutrina, jurisprudência e costumes. Como dito agora há pouco, a lei é a fonte primordial do direito internacional privado, tanto no Brasil quanto em outros países, na maioria dos países. E essa fonte pode ser identificada em várias disposições legais nacionais, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor e entre outras. Também a lei de introdução às normas do direito brasileiro merece destaque nesse trabalho, pois, além de possui um amplo e rico conjunto normativo relacionado ao direito internacional privado, de acordo com Del Olmo e Jaeger Jr. Me chamo Maria Cecília e eu vou falar um pouquinho sobre os costumes como fonte do direito internacional privado. Embora os costumes eles não são utilizados como as outras fontes no direito internacional privado, dois autores, Del Olmo e Jaeger Jr., fala que essa fonte de costume ela oferece uma solução para casos quando há lacuna em outras fontes. Quando outras fontes existem lacunas e abertas, o costume pode atuar, podendo ter aplicação relativa dos costumes internos, como também os costumes do direito internacional. O artigo 4 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro diz o seguinte: o valor atribuído ao costume como fonte do direito internacional privado estabelece que somente serão aplicados os costumes de decisão quando a lei for omissa, quando a lei não for clara, quando a lei não estabelecer uma coisa certa, o costume pode agir de uma forma como a analogia. O jogador pode decidir em casos análogos com o costume e os princípios em geral do direito. Ou seja, o costume ele serve para quando a lei for omissa, quando a lei não tiver clareza, ele vai ali atuar. E também em casos análogos, ele também pode atuar com os costumes e também com seus princípios. Boa tarde, meu nome é Rebeca e nesse contexto que as meninas já vêm abordando, eu vou explicar a importância da jurisprudência e da doutrina nos casos em que a legislação ela for omissa. Então, quando a legislação interna ela é omissa e também não há um tratado internacional aplicável para dirimir um conflito específico, é de extrema importância e relevância a utilização da jurisprudência e também da doutrina,
Tanto é assim que os especialistas de direito privado, eles já veem isso como um futuro em qualquer área, e também não seria diferente no direito, uma vez que quando a jurisprudência, por exemplo, a doutrina, ela cria um parâmetro de julgamento, fica mais fácil do julgador tomar decisões mais assertivas, mais adequadas e mais justas ao caso concreto. E tanto é assim que Dollinger, em sua obra Direito Internacional Privado, ele traz uma frase que reflete tudo isso que eu estou tentando falar, que é: dai o campo amplo de ação e a relevância da obra do jurisconsulto, que tem a liberdade de criar onde o legislador silenciou. Nesse mesmo contexto, a jurisprudência ela vem auxiliar nas decisões em que houve a omissão da legislação pela similitude decisória em casos análogos, uma vez que, havendo a repetição de conflitos com o mesmo mérito, vai ensejar em reiteradas decisões iguais, vamos dizer. E dessa forma, acabam, por consequência, criando um precedente para os julgadores julgarem, com base nesses precedentes, os casos concretos que aparecerem. Tanto é assim que a jurisprudência ela tornou-se uma fonte substancial do direito internacional privado e vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito decisório nacional. Desse modo, resultando em decisões frequentes nos nossos tribunais com esse fundamento. Olá, eu sou Maria Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos tratados internacionais no direito internacional privado. Os tratados internacionais são acordos formais celebrados entre nações ou organizações internacionais. Eles desempenham um papel fundamental nas relações globais. Esses acordos precisam ter um propósito legal, ou seja, precisam ser viáveis e eles vão ser assinados pelos representantes plenipotenciários. É crucial destacar que esses tratados são uma das principais maneiras de regular as relações entre países no cenário internacional. E eles podem ter diferentes nomes, mas todos têm que ter uma base jurídica sólida. Seguindo as diretrizes de Del Domo e de Jagger Jr., eu vou explorar um pouquinho as diferentes nomenclaturas e motivações jurídicas. Primeiramente, convenção. Convenção vai estabelecer normas gerais. Declaração define princípios gerais. Pacto envolve cerimônia solene. Acordo lida com aspectos econômico-financeiros ou culturais. Concordata relaciona-se com a Santa Sé. Modus vivendi trata-se de um acordo temporário. A parte de protocolo refere-se a uma ata de conferência ou complemento de um tratado existente. Acordo por troca de notas é usado para questões administrativas. No contexto brasileiro, a ratificação dos tratados internacionais solenes requer a aprovação do Poder Legislativo e promulgação pelo Presidente da República. Além disso, é necessário trocar cartas de ratificação para que o tratado entre em vigor. Esses tratados eles devem estar em conformidade com a Constituição brasileira, obviamente, que é a fonte mais importante de referência em solo brasileiro. O direito internacional privado também é influenciado por várias outras fontes, incluindo tratados internacionais. Alguns desses tratados notáveis incluem o Estado Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, de 1940, a Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956, e também as Convenções Interamericanas de Direito Privado, que são as CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos. Essas CIDIPs que eu me referi, elas vão abordar questões como cartas rogatórias, arbitragem internacional, normas gerais de direito internacional privado e obrigação alimentar, e vai acabar contribuindo significativamente para a regulamentação das relações jurídicas internacionais.